Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Dom Bosco Santo, que com tão grande amor e zelo cultivaste as múltiplas formas de ação católica que hoje florescem na Igreja, concedei às suas associações o maior progresso e desenvolvimento. Redobrai em todos os corações a devoção à Santíssima Eucaristia e à Maria Auxiliadora dos cristãos. Acrescentai neles o amor ao Papa, o zelo pela propagação da fé, um solícito esmero pela educação da juventude e grandes entusiasmos para suscitar novas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Fazei que em cada uma das nações fomentem-se e inicie a guerra contra a blasfêmia, o mal-falar e a imprensa ímpia, fazendo surgir em todas as partes novos cooperadores para as diversas formas de apostolado recomendadas pelo Vigário de Cristo. Infundi em todos os corações católicos a chama de vosso zelo, para que, vivendo em caridade difusiva, possam, ao fim de suas vidas, recolher o fruto das muitas obras boas praticadas durante ela. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Iniciemos o nosso santo terço pelas santas chagas de Cristo. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Rezemos. Pai eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas das nossas almas. Amém. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Rezemos 3 vezes. Pai eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Amém. Meu Jesus, Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs da educação. Que bom estar aqui de volta nesse vídeo em 2026, né? Eu tentei muito fazer vídeo no período de recesso, mas é impressionante as tribulações que a gente enfrenta, né? Todos os dias eu pensava, não, amanhã dá certo, e não dava. Depois da manhã dá certo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu não tenho que fazer esses vídeos não, porque acho que não vai atingir nenhuma pessoa, as pessoas não vão ver. Eu não sou uma pessoa conhecida, eu moro num lugar tão distante do centro do Brasil, né? Palmas, Tocantins, é um lugar tão longe, né? Tem gente que acha que aqui não tem nem progresso, né? Acha que aqui só tem índio, ou pensa que aqui não tem nada que atraia, né? Mas não, Palmas é uma capital que está crescendo, né? É lógico que ela é nova, né? 36 anos, se não me engano. E aí a gente... Aqui tem muitas oportunidades de trabalho, né? É lógico que, como todo o país, eu não conheci esse lado, mas aqui também a política é muito forte, né? Os QIs, né? Os indicativos aí, os que indicam empregos públicos, né? Tem um grande peso. Como acredito eu que no Brasil inteiro, né? A política é uma coisa estranha, né? Mas vamos lá, eu estou bem, graças a Deus, a minha família também. Espero que a família de vocês tenham passado um final de ano e um início de ano bem. E espero também que, se caso tenha acontecido alguma coisa, algum infortúnio, alguma tragédia, alguma situação que você não tinha como prever, que a gente nunca tem como prever, que vocês sejam fortalecidos na fé, que vocês sejam fortalecidos nas mãos de Nossa Senhora através do Santo Terço, né? O terço é o nosso refúgio. Quem tem fé em Nossa Senhora, quem acredita que a Mãe nos conduz a seu Filho Jesus, nunca fica desamparado. Sofre, chora, se desespera, não muito. Às vezes a gente dá umas caidinhas, né? A gente atropela,
a gente mesmo se atropela, né? E tropeça, cai. Mas quando a gente se mantém firme no terço, nas mãos de Nossa Senhora, na Santa Missa, na Eucaristia, na confissão, naquilo que a gente se propõe a fazer no nosso chamado do dia a dia, a gente vai vencendo. Cada dia é um dia. A gente tem sim sofrimentos, às vezes uns grandes demais, outros nem tanto, né? Faz parte da nossa vida. Jesus nunca falou que seria fácil, né? Quem acompanha padres aí, quem ouve homilias, nunca foi fácil. Jesus nunca maquiou o sofrimento, né? Hoje a Igreja Católica celebra Santa Águida, né? Marte, Santa Águida, o sofrimento de uma menina de 13 anos, eu vi o padre contando, né? 13 anos, uma menina que um político, né, da época, uma pessoa poderosa quis casar com ela, ela disse que não, que a vida dela era de Jesus, a virgindade dela era de Jesus, e eles acabaram matando, né, por conta de uma criança, né? É impressionante a maldade do ser humano quando ele se afasta do seu Criador. E muitas vezes a gente pode até se perguntar, mas por que que Deus, né, deixou isso? Por que que aconteceu isso? E Deus nos ama, né? Mas Ele também quer que a gente prove que nós o amamos. A gente sabe que Deus nos ama. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas. Eu sei que muita gente não acredita. Eu sei que tem muita gente que não sente. Eu sei disso. Na minha família tem muitos, tem vários, né? Acho que na família de todo mundo tem essas pessoas. Mas não é por isso que eu vou deixar de professar o que eu acredito e de persistir, de continuar perseverante. Eu sei que Jesus, que Deus pode tudo. E o corpo, gente, o nosso corpo, ele vai morrer. Ele é algo finito. Nós sabemos disso. Então, aquela dor ali, por mais insuportável que seja, quando você sabe que você está doando por amor a Cristo, você vai receber a glória. Porque Deus pode um estralar de dedo, nem precisa estralar o dedo, só no pensamento dele, ele já refaz tudo novamente. E que nós não tenhamos medo, a prova está aqui na cruz. Jesus deu a sua vida na cruz, sofreu mais do que Jesus sofreu. Não existe nenhum ser humano, nenhum Marte sofreu como Jesus sofreu, nenhum, porque nenhum deles pagaram o pecado do mundo, só Jesus. Então o sofrimento dele foi pela humanidade inteira do mundo. Eu sei que não cabe na nossa mente pequena e muitas vezes medíocre, hipócrita, não cabe. A gente fica achando que foi uma encenação, né? E não foi. Aí hoje eu trouxe aqui essa imagem ainda pra gente reviver o nascimento de Jesus. Nós tivemos o Natal. Essa imagem aqui de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, foi a minha filha que deu, né? A minha filha caçula, Estela, comprou e trouxe pra mim. Ela disse, mamãe, eu vou te dar porque a senhora gosta muito de Deus. Aí eu fiquei assim, feliz, né? Uma imagem linda, onde a Sagrada Família se faz presente. E como eu gostaria que a minha família se inspirasse na Sagrada Família para viver bem, para viver em união, né? E como eu gostaria que todas as famílias, principalmente as famílias dos professores que convivem com alunos, que ministram aulas, que convivem com as crianças, também tivessem essa força na Sagrada Família. E ontem, segunda-feira, né, foi celebrada a apresentação do Menino Jesus no templo. Então, imaginemos aqui que depois de 40 dias, né, que a gente sabe que um bebê ainda é um bebê, né, 40 dias aí é o tempo que a mãe fica de resguardo, né. Após 40 dias, Jesus e Maria e José, e São José, Nossa Senhora e São José levaram o Menino Jesus, Nosso Senhor Jesus Cristo, no templo, né. E teve lá a fala do seu Simeão e da Santa Ana, né? Da sacerdotisa Ana. E eles falaram do menino Jesus. Ele é a luz do mundo. A gente não pode esquecer isso. Jesus é a luz do mundo. É ele que vem clarear as trevas do mundo, por mais que tenham pessoas que não acreditem. E a luz do mundo, ela clareia a vida também daqueles que acreditam. Eu preciso ser luz no mundo também, através das minhas atitudes, das minhas ações, daquilo que eu acredito, né? Então hoje eu trouxe aqui a leitura do Evangelho de São Mateus. Não saí de São Mateus ainda, eu amo o Evangelho de São Mateus, talvez por ele... João também, eu gosto muito, né? Nós vamos ler algumas passagens de João, mas talvez por João... Vamos dizer assim, quando ele foi chamado,
Ele foi chamado, ele era um pescador, né? Obediente aos pais, era um rapaz novo, um menino novo, né? Que não tinha ainda cometido nada brusco, né? Na vida dele, acredito eu, que a Bíblia não relata, e ele deitou a cabeça no peito de Cristo, e essa imagem tão linda, e às vezes a gente tem vontade, né? De deitar a cabeça no corpo, no peito de Jesus e conversar com ele, né? Ouvir. Vocês já viram que quando você bota o seu ouvido no ombro de alguém, a pessoa fala, você ouve a voz dela ressoando nele, na pessoa, vibra, né? A vibração do som da sua voz. Deve ser muito bom. Você escutar o coração de Jesus batendo, né? Deve ser muito bom. Mas Mateus é porque ele retrata algo que sou eu, né? Que somos muitos aí, o pecado, né? Mateus vem de um pecado que naquela época era muito triste, e até hoje, né, um cobrador de impostos. E você sabe que aqui no Brasil, nós que digamos, né, o tanto de imposto que a gente paga para a gente manter as regalias de muitos políticos, para a gente manter a vida folgada de muitos políticos, para a gente manter as viagens de muitos políticos, as coisas caras deles, as roupas, as comidas, os carros, as viagens e os hotéis. Então a gente paga imposto para manter uma minoria que tem tudo que quer a hora que quer. E mesmo assim, meus irmãos, diante dessa situação que nos atinge, porque nós que vivemos do salário, a gente sabe o tanto que a gente sofre pagar a conta, né? Para conseguir comprar um carro é um boleto dessa grossura para terminar de pagar. Para comprar uma casa é outro tanto de boleto, porque a gente não, eu pelo menos não consegui comprar casa à vista, acredito eu que a maioria dos professores também não. A gente nem consegue praticamente terminar a casa, né? Vamos combinar que para terminar uma casa também é outra dificuldade, porque tudo é muito caro. O pedreiro é caro, o material para fazer uma casa é tudo muito caro. E mesmo que a gente faça, a gente pega o empréstimo e fica aí 5, 6 anos pagando aquilo, né? É difícil, não é fácil não, mas são os nossos sonhos, e a gente vai segurando na mão de Deus e vai conseguindo na mão de Jesus, na mão de Nossa Senhora, pedindo intercessão de São José junto ao nosso Pai do céu, né? Então vamos ler aqui Mateus, no capítulo 19, no versículo de 13 a 15. Diz assim: Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém as afastavam. Disse-lhe Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje eu trouxe essa breve passagem das crianças, porque nós terminamos um ano letivo aí o ano passado, iniciamos já outro esse ano, muitas aulas já se iniciaram, acho que no Brasil inteiro, né? No mundo também, com exceção de alguns países que essa época é férias, né? E nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Quando nós voltamos no ano letivo, no primeiro dia, que somos recepcionados pela direção, aqui em Palmas teve mudança de diretores, muitas escolas, teve eleição ano passado, né? Uma eleição diferente, mas ela foi uma eleição via projeto, né? A própria Secretaria de Educação que selecionou. E quando muda diretor, a gente às vezes já vem com toda uma gama interior negativa de gestões. Gestões passadas, e a gente já meio que estigmatiza, né, aquele diretor. A equipe pedagógica às vezes muda também. Na escola que eu trabalhava, os coordenadores vão mudar. Então é algo que nos assusta, né? O professor fica assustado. Quem é, né? Como é que vai determinar? O que essa pessoa quer mostrar para o diretor, para a secretaria. Às vezes o coordenador é áspero, né? E eu sei que diante de todas essas situações, tudo reverbera, tudo vai para o aluno. E nós falamos aqui na leitura do Evangelho das crianças. As crianças de CEMEIs, as crianças de ensino fundamental 1, as crianças de escola da infância, as crianças que
que têm transtornos, né? Que sofrem. Crianças que têm transtornos, gente, elas sofrem muito. Eu sei que ultimamente tem uma gama de coisas na internet sobre transtorno, é impressionante, assim, principalmente sobre o autismo, né, que eu acho que é o mais falado. Nunca se falou tanto num transtorno, porque síndrome de Down existe há muitos anos. Eu nunca vi um apelo, eu nunca vi tem, né? Mas eu nunca tinha visto um trabalho desse, tanta falação em cima do síndrome de Down, porque o síndrome de Down os cromossomos lá na hora da gestação, né, da formação, que vai um a mais, né, e a criança nasce com esse traço, né. Eles têm os traços todos parecidos, parece que eles têm as mesmas características, mas existem vários tipos de síndrome de Down, né. Ontem mesmo eu vi na internet um casal com síndrome de Down que tiveram um filho. Eu não sei se o filho dele também tem, porque ele não mostrou o rosto. Mas ele disse que era o sonho da vida dele ter um filho. Então, assim, eles podem casar, dependendo do nível da síndrome, eles trabalham, eles se desenvolvem e eles vão além, né, daquilo que a sociedade esperava. Que antigamente, eu lembro da minha infância, quando tinha alguém com síndrome de Down, a gente olhava como se ele fosse doido, né? Não, aquele menino é doido, por causa do jeito do rosto. E aí eu cresci com essa imagem. Quando eu me formei, que fui para a escola, foi que eu fui ver que não é assim. Eles são pessoas, são filhos de Deus, têm as suas limitações, como todos nós seres humanos temos. Quem aqui que é bonzão em tudo? Nenhum de nós. Só Deus é onipresente, onipotente, onisciente, só Deus. Só a Santíssima Trindade, né? E aí a gente vê hoje, assim, essa fala enorme no TEA, mais no autismo do que de outros transtornos, que tem o TOD, tem o bipolar, o depressivo, o ansioso, a deficiência intelectual, leve, moderada, tem tudo isso. E o autismo, ele tá assim imperando, né? Quem colocar aí para assistir aqui, é tanta gente falando, é tanta gente dando opinião, é tanta gente querendo dizer para você como é que funciona a forma, né? O que você tem que fazer, tudo isso ajuda. Mas dentro de uma sala de aula é mais complicado, por quê? Porque um professor tem 35 alunos ou 40. No meio daqueles ali tem 8 que tem transtornos, tem 8 atípicos, ainda tem os que não tem laudo, ainda tem os que não aprendem, ainda tem os indisciplinados, ainda tem os bagunceiros, ainda tem aquele que ainda alguns estudam. E para o professor é muito difícil mediar uma turma assim. A sociedade pode esperar milagres, mas não tem como. A sala de aula não tem como, ela é um lugar diferente para eles também. Ela é agoniada, agitada. Às vezes o professor fala alto, às vezes o professor grita, às vezes o professor não explica bem a matéria, às vezes o professor agonia a cabeça dos meninos. Então é um lugar muito difícil. E a gente tem sim os professores que vencem esses obstáculos, que mudam, que estudam, que vão atrás, que são apaixonados. O segredo é: você quer ser professor? Você tem que amar. Você tem que ter dom, gente. Ser professor por ser professor não adianta. Senão a gente faz. Os discípulos não é que eles não gostavam de crianças. Eles afastavam, porque naquela época, criança, mulher, a gente já sabe que era uma sociedade que criança e mulher não tinha nenhum tipo de oportunidade. Obrigada, Espírito Santo. Nenhum tipo de oportunidade as crianças e as mulheres não tinham. Então, os discípulos estavam afastando porque eles conheciam esse lado da sociedade deles, né? Essa verdade. E Jesus foi e esclareceu que não. Que o reino dos céus é comparado, né? Tem que se assemelhar. Para entrar lá, tem que se assemelhar a uma criança. E hoje fica até difícil, né? A gente falar isso, porque assemelhar que criança? Aí vai ser só o bebê. Porque nós sabemos aí que com o celular e os pais sem noção que existem, e muitos deles são até professores,
que entrega o celular na mão de uma criança e espera que aquilo ali ajude ela em alguma coisa e não ajuda em nada. Só perturba a mente da criança. Só isso que consegue fazer. Eu não consigo evitar certas coisas na TV. Minha filha só assiste TV. Ela não tem celular e não vai ter tão cedo. E aí, na TV ela ainda assiste aqueles rios, né? Aquelas besteiras. Toda hora eu tenho que estar falando com ela, Esther, tira isso, eu vou desligar a televisão. Aí ela, tá bom, vou ver só esse. Aquilo ali acostuma a mente da criança. Ela vai vendo, é muito estímulo. E a minha filha, como eu já relatei em vídeos passados, ela é autista. Ela é de suporte 1, mas ela tem outras dificuldades que não é só o autismo. Ela tem uma certa deficiência intelectual, que a aprendizagem para ela é mais devagar, é mais lenta. E eu, como mãe, dói a gente saber entender isso. Dói. Não é bom. E aí eu preciso também entender o lado dos professores, eu preciso também entender o lado da minha filha, e eu preciso protegê-la, e eu preciso também com que ela entenda o professor, é muito complicado. E aí entra um professor numa sala de aula que não tem dom, que é grosso, mal educado, bruto, estúpido, e ele só vai atrapalhar. Ele não vai ajudar em nada. Ele vai prejudicar. E querendo ou não, marca para a vida toda. Eu converso, às vezes, com a minha filha de 18 anos, né? Sobre essas questões de escola. E ela fala, eu lembro quando eu estudava lá naquela escola, daquela professora que ela era muito grossa. Ela lembra dos professores bons. Aquela professora gostava de mim, mãe. Ela era tão legal. Mas ela lembra mais da professora grossa, estúpida, que era rude com os alunos, a forma de falar. A gente pode reclamar aluno, sim, é nossa obrigação, nosso dever. O ser humano precisa ser direcionado. O ser humano precisa, foi isso que Deus fez a vida toda, direcionou o ser humano. Só que o ser humano, diante de Deus e o homem, eu tenho o livre-arbítrio de querer ou não, dependendo da minha idade, né? Eu posso querer ou não acreditar. Agora, dentro de uma sala de aula, o professor não pode dizer isso. Eu vou dar essa aula aqui, eu vou passar esse conteúdo para vocês, e aí quem quiser aprender, aprende, quem não quiser, não aprende. Eu não posso. Eu tenho que me esforçar para que todos aprendam. E aí é que vem a dificuldade. Porque para que todos aprendam, se todos são diferentes, eu tenho que bolar estratégias para que todos entendam. Então eu tenho que explicar o mesmo conteúdo, às vezes, de 3 formas. Eu tenho que explicar o conteúdo na maneira mais simples, que determinados alunos vão entender. Eu tenho que desenhar, às vezes, aquilo. Eu tenho que fazer a parte lúdica daquilo. E eu tenho que escrever sobre aquilo. Eu tenho que fazer com que a criança pegue naquilo. São 3 formas. Não existe. E aí, às vezes, eu, no meu cansaço, porque tem gente que trabalha 60 horas, outros trabalham 80 horas, que eu não sei como é que consegue, mas eu já tive colegas de escola que trabalhavam 80 horas. Ele surta. Ele surta. Ele não consegue. Ele acaba se prejudicando, ele adoece. Porque a nossa vida, mesmo que a gente ame a escola, mesmo que a gente tenha dom, a nossa vida não é só escola. Nós temos a vida nossa pessoal. E muitos professores são pais. E existem muitos pais de famílias, de filhos atípicos. Existem muitos professores. Aqui em Palmas, assim, tá uma coisa que não sei o que aconteceu. Eu sei que na escola que a minha filha estuda, tem 107 alunos com laudos. Vocês imaginam que é uma escola que tem 3º, 4º e 5º anos, que tem 107 alunos que tem laudos. E é assim uma coisa das mães. Ontem teve reunião com as mães, elas choram, porque elas confiam na escola. Elas confiam tanto na escola. Tem uma menina que ela é autista, ela é suporte, ela é não verbal, né? Ela não fala, ela é suporte 2. E aí a mãe quer que ela entre na sala de aula e ela sente. Como, gente? Ela não consegue, é agitadíssima. Mesmo que tome remédio, é agitadíssima, não consegue. Então a escola ainda não tem preparação para isso. O sistema não pensou algo diferente. Eu sei que eles têm que ser incluídos. Eu sei que eles têm que fazer parte do processo. Eu entendo. Mas é desumano com aquela criança, é desumano com o professor e é desumano com os outros alunos.
uma criança daquela que grita, que ela tem os estereótipos de ficar se debatendo, é muito difícil. Aí o professor, tem professores nossos que também tem traumas, também tem transtornos, também foram criados às vezes na base da taca, e eles foram se regulando na porrada, e aí hoje eles são meio que diferentes de todo mundo. Você conhece algum assim? Tem professor que tem bipolaridade, tem professor que tem transtorno, tem professor que tem TEA, tem professor que tem TOD, tem tudo isso. E aí? Um professor que tem todos esses transtornos numa sala de aula, como é que ele vai se comportar? E a sociedade não o vê. E mesmo que veja, caso fique sabendo, vai falar, então sai e dá lugar para quem quer. Aí a gente perde até o nosso lado humano de ser. A gente nunca vê o lado bom do outro. A gente não quer ver o lado bom do outro, a gente não quer dar chance. E aí a gente esquece que a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então eu tenho sempre que ver o lado bom da pessoa, por mais que ele não tenha, eu tenho que ver. Eu falei com os professores esse ano, eu disse assim, se aquele aluno na sua sala de aula, ele não tem nada para elogiar nele, porque você não vê, elogia a borracha dele. Que é para você criar vínculo emocional. As emoções ensinam, as emoções são importantes, elas marcam para a vida toda. As emoções marcam para a vida toda, uma palavra mal falada, um gesto, tudo marca para a vida toda. Então, se você começa a criar vínculo com aquele aluno, seja por uma borracha, pelo sapato que ele calçou, por alguma coisa dele, você vai criando vínculo. É lógico que a escola toda tem que estar empenhada. Tem horas que você vai ter que retirar aquele aluno da sala de aula, que ele te respeitou, ele te xingou, ele te maltratou. E a gente tem que punir da maneira correta, punir. Mas também a gente tem que amar. A gente também tem que ver ele, a gente tem que enxergar Jesus nele. E nós sabemos o quanto isso é difícil. Até porque hoje, com toda a situação religiosa brasileira, né, cada um pode escolher o que quer, é muito difícil um menino que nasce, cresce e é pagão toda a vida. Mas aí ele ainda não é filho de Deus. Aí eu vejo ele como criatura, porque Deus criou. E eu ainda tenho a obrigação e o dever de rezar para que ele seja batizado. Ó Senhor, encontre o seu filho. Leva ele até ti, Senhor, a sua família. Então a gente tem que rezar pelas famílias dos nossos alunos. E a gente não precisa nem citar o nome de todo mundo, porque Deus conhece todos. Eu posso falar, cuida da minha turma. Cuida de cada aluno que eu vejo, que eu possa tocá-lo de maneira que seja o seu toque na minha mão, Senhor. Que seja o seu sorriso na minha boca, que seja o seu olho no meu olhar. É isso que a gente tem que pedir. Porque nós estamos aí perto da quaresma, né? E a gente tem que entender que o sacrifício de Jesus, ele é para todos. Não é só para mim, não é só para quem frequenta a igreja, é para todos. E eu tenho que pedir a Deus que atraia a todos. Deus pode. Só que o poder de Deus, ele chega ao limite daquilo que ele mesmo nos deu, que é o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. E a gente pode sim querer ou não. Agora, não é justo que as crianças paguem pelos meus pecados. Não é justo que as crianças paguem pelas minhas más escolhas. Não é justo que as crianças paguem pelos meus estresses, pelos meus sofrimentos da minha casa. Não é justo. Porque aí eu me transformo num monstro. E eu vou causar traumas também naquela criança, para a vida toda. Então eu vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, né? Que diz assim, no parágrafo... Deixa eu abrir aqui. Vou beber uma água. No parágrafo 616, diz assim: na cruz, Jesus consuma seu sacrifício. É o amor até o fim, que confere o valor de redenção, de reparação, de expiação, de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu e amou a todos na oferenda de sua vida. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos, e, portanto, todos morreram.
Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de oferecer um sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade torna possível seu sacrifício redentor por todos. Então, Jesus se entregou em sacrifício por todos. E como eu não posso estender esse sacrifício para o meu próximo, eu tenho que fazer isso. Jesus morreu por mim. E eu sei que não é fácil. Numa sociedade cheia de violência como nós estamos vendo aí, eu não posso salvar a sociedade fazendo às vezes nenhuma ação, mas eu posso rezar. Eu posso fazer pequenos sacrifícios. Esses dias eu cortei minha mão com a faca, né? Eu fui abrir um pão de queijo, desgrudado, na verdade, um pão de queijo do outro, tava grudado porque estava congelado, e na hora que eu cortei a faca, sabe, parece que nunca tava grudado, e a faca foi com tudo na minha mão e fez um corte grande, e sangrou muito, sangrou muito. No começo eu fiquei pensando, vai ter que dar ponto, né? Aí eu lembrei da minha avó, que a minha avó, e a minha mãe também que ensinou isso, né? Acredita muito na medicina natural, né? E aí eu sei que a casca da banana, você raspa a casca da banana, ela estanca sangue, ela cura ferida, ela fecha, cicatriza, né? Ela é um cicatrizante natural. Aí eu coloquei com um pouquinho de babosa também, botei mel e fui colocando. Eu fiz uns 3, 4 dias, fechou o corte. Aqui não vai dar pra ver, ó, mas é aqui, ó. Tá vendo, ó? O corte fechou. Eu até fui no postinho, aí ela disse que não, que ele fechou rápido, 5 dias. E eu precisava que minha mão estivesse boa, porque eu ajudo a limpar a igreja aqui da paróquia que eu frequento, né? Nos sábados. E eu não conseguia torcer o pano de chão, eu não conseguia enfiar a mão no balde, porque doía, ardia, né? O produto. E eu falei, Senhor, sábado a oração tem que estar boa, porque como é que eu vou ajudar o seu Cícero, que é um senhor que limpa a igreja, né? Aí, graças a Deus. Minha filha até ficou falando, tirando sarro de mim. Ah, mãe, a senhora acredita nessas coisas? Vai no médico. Eu falei, filha, médico não cura tudo não, mas Deus cura. Eu sei que a gente precisa dos médicos, mas eu ainda vou em Deus, né? Eu prefiro. Mesmo ele falando, vai lá, eu obedeço, mas eu preferia ele. Sempre prefiro falar pra ele, Senhor, tá doendo aqui, me ajuda aí a diminuir essa dor aqui. E oferece esses sacrifícios pelos pecados da humanidade, pelos seus alunos, faz um jejum por eles, reza um terço por eles, comunga na intenção deles. A gente precisa começar a fazer isso, gente, porque nós não vamos salvar a escola com aulas, metodologias, provas, notas, só fazendo as coisas que o sistema quer. Nós não vamos. O nosso papel principal não é só ensinar conteúdo. Nós temos que levar a salvação para eles também. Eu não preciso falar de Jesus Cristo para nenhum aluno. Eu gostaria que a gente pudesse falar abertamente, mas a gente vai criar uma guerra, né? Vamos dizer assim. Mas eu posso rezar. Ninguém sabe. Eu posso entrar na sala de aula e à medida que eu estou escrevendo no quadro, eu estou rezando Ave Maria cheia de graça. Reclama o menino, ops, silêncio, Ave Maria cheia de graça. A gente pode fazer isso. Está ao nosso alcance. Rezar 3 Ave Marias antes de entrar na sala de aula, rezar 3 Ave Marias ao sair da sala de aula. Toda vez que você entrar numa escola, fazer o sinal da cruz, nós temos que divulgar que nossa fé existe, que nós acreditamos no Deus verdadeiro. Mas só que os católicos e muitos professores, mesmo que tenham fé, se comportam como pagãos, né? Nós nos comportamos como pagãos, a gente veste roupa indecente, a gente fala palavrão, a gente dá contra-testemunho, a gente fala mal às vezes da própria igreja, a gente condena algumas coisas que a gente não concorda, a gente fala, eu não concordo com isso. Quem é você para concordar com alguma coisa? Quem? Foi você que morreu na cruz, foi? Foi você. E olha, as festas aqui na minha casa fizeram aqui, eu não queria, mas fizeram Natal, aí o almoço de Natal, o Ano Novo, o almoço de Ano Novo aqui foi feito aqui, né? Nós tivemos alguns embates sobre religião aqui, porque meus irmãos, um irmão frequenta, uma outra frequenta, a outra não acredita mais em nada, acredita só em Deus, e vê Jesus como um ser superior, dotado de luz, né? E esse não é Jesus. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Aí a pessoa acha que não tem pecado, que Deus me ama do jeito que eu sou.
Ele ama você do jeito que você é, mas ele não ama o seu pecado em você. Se ele morreu na cruz, com certeza o seu pecado não é amado por ele. Então você tem que tirar ele da sua vida. Eu vi um padre do Arauto do Evangelho falando que quem comete muito pecado venial, com a desculpa de que um pecadinho aqui, um pecadinho ali, é porque no fundo é apaixonado pelo pecado mortal. E eu fiquei pensando, meu Deus, me livra disso, eu não quero não, isso para minha vida, eu quero ser livre, né? Então peçamos, meus irmãos, foi bom, eu espero que vocês estejam bem, eu oro para que Deus os conforte em tudo aquilo que vocês já passaram, as tribulações. O começo de ano é tão difícil para muitos que tem que pedir contrato, tem que estar todo dia lá, né? Que os professores auxiliares também vençam, né, as dificuldades dele, que a gente fala do professor da sala de aula, mas os professores auxiliares também têm dificuldades, eles também sofrem, né? Eles também pedem ajuda, mesmo que sejam invisíveis às vezes na escola. E a gente precisa olhar para o outro, gente, a gente precisa ver o outro. Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, porque é Filho de Deus, ele é o Deus aqui na terra, ele trouxe a mensagem de Deus, o verdadeiro amor de Deus, mas ele via o outro, ele via a mim. Se eu morasse existisse naquele tempo, ele tinha me visto. Ele me vê. Eu o comungo. De todo o meu coração eu o comungo, eu acredito. Então, assim, ele me vê e ele via as pessoas, ele via o sofrimento. E ele está conosco. Mas o sofrimento não é nada. O sofrimento, ele é usado para purgar os pecados de muitos na humanidade. E nós vamos saber que, às vezes, o sofrimento que nós passamos de um acidente, de qualquer coisa na nossa vida, ajudou a salvar muitas almas. A preocupação de Deus é com as almas. O corpo, ele já disse, ele não precisa nem estalar o dedo, ele só pensa e ele já é refeito, né? Tanto é que no final dos tempos vamos ressuscitar de corpo e alma. Nosso corpo vai estar lá, porque ele fez isso aqui é sagrado, né? Nosso corpo é sagrado, por isso que ele é templo. E um templo ele é bem vestido, né? O templo não é mal vestido. O templo não é nu. O templo não provoca. O templo não veste roupas sensuais. Não. E eu bato muito nessa tecla. E eu ensino isso aqui para minha filha, né? É difícil, adolescente, eles são difíceis, tem a cabeça dura. Mas eu vou continuar falando até o dia que eu morrer. Até o dia que Deus quiser me levar. Então, meus irmãos, que vocês fiquem com Deus. Vamos rezar uma Ave Maria pelo retorno de vocês, pela vida de vocês, por todos os alunos que vocês vão encontrar, pela direção, pela coordenação, pela orientação, pela sala de AEE, né, que agora não é mais sala de recurso, pelas pessoas que cozinham, pelas pessoas que limpam, pelo porteiro, pelo diretor, por todos, pela biblioteca, por todos, que todos sejam amparados na força do Espírito Santo, na força de Nossa Senhora e por Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estejamos reunidos, permaneçamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia de adorar o Senhor. Quem puder ir na missa, né? Aqui na nossa capital, os padres estão em retiro, nós estamos sem missa praticamente, está tendo celebração, mas eu vou lá e comungo o corpo de Cristo, ele me fortalece, ele me dá força e eu o adoro, né? Façamos isso, fiquem em paz, fiquem firmes, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço.